desafio poder pensar nesse tema que envolve 24 horas da nossa vida. Para todo canto que a gente veja, que a gente se envolva, esse tema nos acompanha. Ele já está sendo motivo de estar na mídia e muitos profissionais estão estudando sobre isso, de forma que, quando a gente vê a vastidão do assunto, a gente fica preocupado e a pergunta primeira é: o que dizer? E tanta coisa para dizer, no tempo que tem, o que dizer? Então, longe de mim esgotar o assunto, longe de mim resolver e dar todas as respostas que você precisa, mas o meu objetivo é despertar em você o desejo, a inquietação, de que você continue pesquisando esse assunto, continue se informando sobre esse assunto, porque gostando ou não, esse assunto faz parte das nossas vidas. A internet, ela é uma grande oportunidade e ela pode ser, na medida certa, uma grande bênção, e ela também é um perigo. E eu não quero dizer para você aquilo que é óbvio. Essa apresentação que nós vimos aqui, ela trouxe muito do nosso cotidiano. Talvez meu maior desafio seja compartilhar com você aquilo que não está tão fácil de nós sabermos, mas que faz parte da sua influência sobre as nossas vidas. Então, eu quero abrir com você um texto para a gente começar com a palavra de Deus. Vou começar com ela e vou terminar com ela. Deus permita que o tempo eu saiba administrar bem esse tempo. Salmo 128 é um texto conhecido, texto de Davi a respeito da bênção de Deus sobre a família. Parabéns à IPE, ao pastor Petrone, por estarem trabalhando temas tão oportunos, tão desafiadores. Tenho certeza, porque ele tem compartilhado conosco via as redes sociais os pastores que já passaram por aqui, os temas que foram abordados. Eu sei que o Jânio vai estar aqui no próximo domingo, e então com certeza vocês estão pegando temas muito importantes. Que Deus abençoe, que Deus me ajude a apenas dar uma contribuição maior nisso aí. 128, verso 1, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós entendemos que Davi coloca o ponto principal, o ponto de partida, o pontapé pelo qual a bênção do Senhor virá sobre a nossa família. Ele vai falar sobre um trabalho próspero, ele vai falar sobre um cônjuge abençoado, frutífero, ele vai falar sobre filhos firmados. Tudo isso é resultado. Deus promete abençoar a nossa família. A condição de Deus abençoar a nossa família é se nós temermos ao Senhor e andarmos nos seus caminhos. A internet, se você não abrir os seus olhos, ela hoje tem sido um instrumento do diabo para que você não alcance essa meta. Há pessoas que não estão cumprindo Salmo 128:1. E se você não está cumprindo o Salmo 128:1, você poderá se esforçar de muitas formas para abençoar a sua família, mas a bênção não vem das nossas ações, vem de Deus. E o princípio que Deus estabeleceu é a forma como nós nos relacionamos com Ele, é a forma como vivemos na presença dEle, é a forma como valorizamos os seus princípios. Se nós entendermos como a internet tem influenciado e estragado o cumprimento deste mandamento, e você corrigir isso, eu não tenho dúvida de que a bênção do Senhor virá sobre o nosso trabalho, sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Veja esse vídeo que eu gostaria de mostrar para você. Foi uma matéria que saiu no Fantástico. Eu não vou fazer toda a matéria, mas só os primeiros minutos para que você possa ver o perigo que este tão oportuno instrumento está fazendo sobre as nossas vidas. Que poder tem este homem? Comunicação com espíritos? Leitura da mente? Paranormalidade? E a sua filha é a Carolina. Ele é Gabriel, o vidente que desvenda todos os segredos. A tenda do vidente foi montada num shopping no Rio de Janeiro. Convidamos frequentadores para testar os poderes dele. As pessoas entram um pouco desconfiadas, descrentes. Gabriel se concentra. Diz que vai estabelecer uma conexão energética. Eu vou buscar a sua energia, tá bom? Jéssica é um nome que vem na minha cabeça.
E começa a revelar segredos, nomes de pessoas queridas. João Vitor, pode ser? Pode. Eu enxergo uma pessoa da sua família que você gosta muito, muito. Vera Lúcia. É, Vera Lúcia? É uma pessoa muito especial na sua vida. Eu enxergo ela sempre presente com você. Mariana é o nome dela, acho que é sua mãe. Datas importantes. 1982. Você nasceu, não é isso? Isso. Um motivo de muita alegria para sua mãe. Muita alegria no dia 19, é isso? Isso. É? Eu enxergo uma... Ele consegue saber onde a pessoa mora. Nome de Joaquim Meia. Eu enxergo... É onde você mora? Você mora? É, eu moro lá. E até o número do telefone. 6074. Esse número tá vindo pra mim. Ah, sei. Reconhece? Meu celular. Meu celular. O vidente revela os lugares por onde a pessoa andou recentemente. Um lugar distante, uma muralha. Eu fui pra China no início do ano. Você foi pra China? Foi. Te vejo na Itália. Sinto passeando. Eu acabei de voltar da Itália. Você estudou num colégio Pedro II. É isso? Eu vejo esse nome na minha mente. Foi? Agora vejo a família também. O seu marido deve ser. Vejo o Marcelo. Nome muito bonito. Ainda bem que você acertou o nome. Mesmo detalhes muito pessoais, como o apelido do marido. Montanha, tem alguma coisa relacionada à montanha também. Eu tô boba. Marcelo Montanha seria... É o apelido dele. Ah, Montanha é o apelido? Ele sabe até o que mexe com cada um, o que toca fundo. Sinto outra pessoa próxima a você. Uma mulher. Você tem o nome de Carmen. Conhece alguma Carmen? A tua mãe? Mãe sempre tá perto mesmo. Ela também gosta muito de você. Vai estar sempre perto de você. Como ele sabe de tudo isso? Qual o segredo desse poder impressionante? Ai, que ótimo! Ai, gente. Que isso, gente? Tudo o que parecia segredo estava bem ao alcance de qualquer um. Fácil de achar na rede mundial de computadores. A revelação surpreende. Este é o segredo do vidente. Gente! Está tudo na internet. Zenith? Oui, bien. O vidente brasileiro foi inspirado num vídeo que já tem mais de 3 milhões de acessos na internet e mostra como é fácil roubar dados pessoais. É uma campanha da Federação do Setor Financeiro da Bélgica. É um truque fácil de ser feito. Bastou pegar o nome da pessoa na entrada. Assim que ela entrou na tenda, a equipe do especialista em crimes na internet, Wanderson Castilho, começou a procurar os dados, em redes sociais ou mecanismos de busca. Usando um rádio, Wanderson passava as informações para o falso vidente, na verdade, um ator que caprichou no papel. Foi um susto. Muito bom, muito bom. Você acreditou nele? Acreditei. Onde é que você acharam o endereço? Tá tudo na internet, foi você que colocou. Você acha que se expõe demais? Eu achava que não, eu jurava que não. Eu jurava que era muito privado. Você, em algum momento, acreditou que ele realmente estava lendo os seus pensamentos, adivinhando Eu sua acreditei, vida? eu sou boba, eu acredito em tudo. Uma coisa que a gente tem noção de que isso realmente acontece. De que há um risco. De que há o risco, a gente tem noção, só que a gente acha que tá protegido de alguma forma, não sei como. A gente acha que protege as fotos, a gente acha que protege algumas informações. Você acreditou que ele estivesse lendo os seus pensamentos? Com certeza. É? E o que você acha de ver a sua vida, assim, exposta ao mundo? Ao alcance de qualquer pessoa com um computador? Pode ser perigoso, né? É um risco, né? É um risco. Já deu para perceber que o nosso vidente aqui não tem poder sobrenatural nenhum.
Este teste foi para mostrar como é possível saber quase tudo sobre a vida de uma pessoa usando apenas a internet. Foi uma simulação, uma brincadeira, mas há inúmeras quadrilhas procurando vítimas no mundo virtual, usando informações dadas voluntariamente por milhões de pessoas. Você é possivelmente, e causando prejuízos milionários. Um estudo de uma empresa de segurança de internet mostrou que somente no ano passado, os crimes virtuais causaram um prejuízo de 16 bilhões de reais no Brasil e atingiram 28 milhões de pessoas. Vamos voltar à tenda do vidente? Agora você vai ver como bandidos da internet poderiam se aproveitar de pessoas de boa fé. Quando Leonardo entrou na tenda, a nossa equipe não poderia imaginar que ele teria a reação que você vai ver. Eu vejo um nome. Eu vejo o nome de uma pessoa. Peraí. Foi só o ator que se passa por vidente revelar o nome da namorada e Leonardo reagiu assim. Eu enxergo Jéssica. Jéssica é um nome que vem na minha cabeça. Pessoa que também gosta muito de você. Ele acreditou totalmente que estava diante de alguém com poder paranormal. Os especialistas em internet descobriram que Leonardo gosta de cães e ele acabou revelando um sonho, abrir uma empresa para cuidar de animais. Muito grande, passeia até com cães, alguma coisa assim, cachorro, você gosta de cachorro. Eu quero montar uma empresa nisso, eu quero montar uma empresa. E assim, montar meu próprio negócio, para poder... É isso. Impressionante. Quando revelamos a verdade, foi um choque. Eu queria que você viesse aqui que a gente tem uma coisa para revelar sobre minha vida, tá bom? Leonardo, o que a gente queria mostrar para você é que, na verdade, a sua vida está exposta na internet. Na verdade, esse é o objetivo. Você conta toda a sua vida para o mundo inteiro. Certo. Este advogado especialista em crimes na internet diz que as pessoas devem tomar cuidado para não se expor demais. Tudo que puder causar um prejuízo para ela no futuro, uma fotografia numa situação mais sensível, um vídeo, um texto mais agressivo, algo que possa revelar um segredo, alguma coisa assim, isso não deve ser divulgado. Você estava acreditando no que ele estava falando? Estava. E agora que você viu isso aqui, qual a sua reação? Eu acho que me deu um pouquinho de medo. É? É isso. Eu acho que eu vou fazer o que ele me disse sempre pra fazer. O que o seu marido falou? Acaba com redes sociais, acaba com tudo isso. Não precisa acabar, é só cuidar um pouquinho, né? Ai, meu pai do céu. Segundo dados do Ibope, nós somos 110 milhões de internautas, ocupamos o 5º lugar do país mais conectado do mundo e até o final de 2016 poderemos ser o 4º mais conectado do mundo, ultrapassando o Japão. De acordo com a FEComércio, o percentual de brasileiros conectados à internet mais que duplicou nos últimos 4 anos. Desde que eles criaram uma métrica, uma medição sobre a rotina e o uso na internet, o Brasil sempre obteve marcas extraordinárias, estando constantemente na liderança mundial comparado a outros países que também usam a internet. Em julho de 2009, o tempo médio de uso por mês era de 48 horas e 26 minutos por pessoa. Em 2011 já havia pulado para 69 horas por mês por pessoa. Em 2015, a Symantec, ela, que é uma empresa de liderança mundial, ela fez um retrato mais apurado dessa rotina e ele diz que hoje são 30 horas por semana em média. O cálculo agora não é mais mensal, é por semana. A média do brasileiro é 30 horas por semana em média online. 36% dos proprietários de telefones celulares usam a internet com aparelho. 32% disseram que não conseguem mais viver sem a internet. 44% afirmaram que perderiam o contato com os amigos se perdessem as redes sociais. 55% acham que está fora da a sua reputação online
ela vai ficar prejudicada se ele não estiver mais nas mídias sociais. Em média, queridos, os brasileiros olhavam para os seus aparelhos 78 vezes por dia. Lógico, as mulheres um pouco mais, 89, e os homens em torno de 69. Jovens de 18 a 24 anos checavam seu smartphone cerca de 101 vezes por dia. O dobro de quem tem, por exemplo, de 45 e 50 anos. Ainda não é a minha faixa. Não sei se o pastor Petrone está nessa aí. Eu estou aqui entre os 24. A porcentagem brasileira dos internautas que usaram mensagens instantâneas no celular pelo menos uma vez por semana em 2015 foi de 83%, quando a média global é de 59%. Em relação às redes sociais, o costume semanal do brasileiro atingiu 83%, enquanto a média mundial global é de 65%. 51% dos entrevistados brasileiros já consideram, por exemplo, que expor organizações que lhe lesaram na internet tem mais efeito do que ir a uma delegacia de polícia ou as autoridades responsáveis. A internet, ela de fato chegou e ela está radicalmente, em uma velocidade extraordinária, mudando a nossa forma de pensar, mudando o nosso cotidiano, mudando a nossa estrutura de resolver as coisas. A pesquisa diz ainda que 31% dos brasileiros aceitam compartilhar seus dados pessoais. 17% disseram que não fazem nenhuma restrição da coleta de seus dados quando solicitados por alguma empresa na internet. 57% dos brasileiros que possuíam smartphone acessavam o aparelho menos de 5 minutos depois que acordaram. Primeira coisa que faziam logo que acordaram. 40% preferem usar o celular para assistir vídeos curtos, sem usar mais o laptop ou o tablet. Para 67%, o meio favorito é o celular para tirar fotos. 37% tira pelo menos uma foto por dia. 17% usavam os smartphones diariamente para fazer operações bancárias. Uma outra pesquisa, entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, mostrou que o telefone celular foi o principal meio de acesso à internet no Brasil entre usuários de 9 a 17 anos de idade. A parcela dos que acessaram a rede por meio dos dispositivos móveis passou de 53% em 2013 para 82% em 2014. A criança não chora mais quando nasce, ela pede um celular. O acesso por meio de computadores de PCs simplesmente caiu de 71% para 56%. Na faixa de 9 e 17 anos, 81% utilizavam a rede todos os dias ou quase todos os dias da semana, quando em 2013 ainda era 63%. O quarto é o local preferido para as crianças usarem a internet, chegando a 73% da preferência, quando em 2013 ainda era 57%. O Facebook, seguido pelo WhatsApp, foi utilizado por 78% dos usuários de internet entre 9 e 17 anos, a despeito de que o Facebook exige que a criança tenha no mínimo 13 anos para ter um perfil, mas nós sabemos que muitas crianças, com autorização dos seus pais, elas já têm perfis nas redes sociais. Amados irmãos, isso é uma máquina. E essa máquina, ela está fazendo parte da nossa vida, e essa máquina está destruindo os nossos usos e costumes, os nossos princípios, em nome da facilidade que facilita, em nome da oportunidade que nos dá, em nome de tantos benefícios. Nós não estamos percebendo o quanto a internet entrou e está devastando áreas importantes da nossa vida. Vários jornais, várias entidades e jornais de renome e de respeito no Brasil já têm alertado de forma dramática a população acerca disso. Eu quero citar aqui algumas reportagens que marcaram muito, me deixaram muito impressionado. Por exemplo, revista Época, uma matéria em fevereiro de 2012. O tema da matéria era "Você é escravo do celular?". Ele diz assim: "Estamos viciados. Em qualquer lugar, a qualquer momento do dia, não conseguimos deixar de lado o objeto da nossa dependência. Dormimos ao lado dele, acordamos com ele, o levamos para o banheiro e para o café da manhã. E se por enorme azar o esquecemos, quando saímos de casa, voltamos correndo, mesmo que estejamos atrasados. Muitos já são incapazes de ficar mais de um minuto sem olhar para ele. E é através dele que nos conectamos com o mundo, com os amigos, com o trabalho. Sabemos da vida de todos e informamos a todos o que acontece por meio dele." Estou falando do celular.
Os neurocientistas dizem que eles nos fornecem pequenos estímulos prazerosos dos quais nos tornamos dependentes. E o pior de tudo, mesmo quando a gente está dirigindo, a gente sente a necessidade de mexer nesse negócio. O pai de todos os vícios virtuais, claro, o Facebook, maior rede social do mundo, onde publicamos notícias sobre nós mesmos, como se nos alimentássemos um grande jornal coletivo sobre a nossa vida cotidiana. Depois dele, o WhatsApp promove bate-papos escritos como se assemelham em conversas em mesa de bar. No final dessa história, pode ser dramático, pois interagir com um aparelho e com centenas de amigos escondidos sob uma tela de cristal tornou-se para alguns uma compulsão tão violenta que pode colocar a própria vida em risco. O Globo, em junho de 2013, trouxe uma matéria falando sobre a fobia de perder o celular. E ele diz o seguinte: hoje a internet e os celulares são ferramentas profissionais de estudo. De acordo com a pesquisa realizada pela Google no ano passado, 73% dos brasileiros que possuem smartphones não saem de casa sem eles. A advogada Nídia Aguilar, por exemplo, diz que se sente ansiosa e incomodada quando fica longe do seu celular. A linha que separa o uso do abuso é tênue. A dependência patológica, o uso excessivo, está ligado a um transtorno de ansiedade, como pânico ou fobia social, afirma a psicóloga Ana Lúcia Piequim, pesquisadora do Laboratório de Pânico e Respiração do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Ela explica que os principais sintomas da síndrome são angústia e sensação de desconforto quando se está sem o telefone, e mudanças comportamentais como isolamento e falta de interesse em outras atividades. Segundo a UIT, um órgão especializado em telecomunicações vinculado à ONU, 3,2 bilhões é a quantidade de internautas ao redor do mundo. E eles afirmam, a ONU afirma, que 10% da população mundial já estão viciados em internet e já estão viciados em redes sociais, ou seja, dependentes. 30% estão a caminho. E no Brasil já estima-se 4,5 milhões de pessoas viciadas. Uma última matéria, o jornal O Globo publicou essa matéria sendo consultada por psicólogos, e eles apresentam os sintomas de um viciado na internet. Agora eu vou pegar muita gente. Agora vai ser o autorretrato de muita gente. Sintomas que podem indicar alguém que já está a caminho ou já está viciado em internet. Ele destacou 9 sintomas. Primeiro, preocupação constante com o que acontece na internet, mesmo quando está offline. A pessoa está sem Wi-Fi, mas ela está preocupada com o que está sendo postado. Se alguém colocou aquela foto, se aquilo já aconteceu, qual é o evento que vai acontecer. Quer saber como é que está a vida das pessoas. Alguns já começaram a rir, estou no primeiro. Falta o outro. Segundo, necessidade contínua de utilizar o web como forma de obter excitação. A vida sem internet é um marasmo. A pessoa tem um comportamento e você olha para ela, ela tem uma expressão facial quando está sem internet e ela tem outra quando está usando a internet. Ela precisa da internet para se realizar, para se conectar, para estar mais ativa. Terceiro, irritabilidade quando é privado do uso ou mesmo quando tenta reduzir o tempo do uso. Há pessoas que sem internet elas se tornam pessoas mais irritáveis. Perdem a paciência. Ficam mais intolerantes. Discutem com mais facilidades. Quarto, a utilização da internet como forma de fugir de problemas ou aliviar sentimentos de impotência, culpa, ansiedade ou depressão. Pessoas que quando vivenciam situações que lhe trazem frustração, que deixam ansiosas, elas precisam ir para a internet, elas precisam ir para as redes sociais, elas precisam se conectar com outras pessoas para que elas possam fugir em vez de enfrentar o problema, para que elas possam ocupar a sua mente em vez de tratar aquele problema. Isso é sintoma do quanto a internet já deixou de ser benéfica e passou a ser maléfica para a nossa saúde. Quinto sintoma: mentir para familiares para encobrir a extensão do envolvimento com as atividades online. Você mexeu hoje na internet? Não, hoje não. Pessoas que já sabem que se falar, elas vão de novo ser chamadas de novo. Você já mexeu e ela precisa encobrir, porque ela não está simplesmente
mantendo dentro do limite que foi estabelecido. Sexto sintoma, diminuição ou piora do contato social com amigos e familiares. Pessoas que não têm mais prazer de participar de festas familiares, de comer em volta da mesa. Pessoas que passam boa parte do dia trancadas no seu mundo virtual, ainda que estejam na sala e ainda que estejam diante de uma televisão. Sexto sintoma, diminuição ou piora do contato social com amigos e familiares. Falei. Sétimo, falta de interesse em atividades fora da rede. Pessoas que perderam o prazer ou dizem que não tem mais tempo para fazer um esporte, para sair com a família, para passear. Vamos passear? Não, eu tenho que fazer, eu estou ocupado, eu preciso estudar, eu tenho outra coisa para fazer. Oitavo sintoma, comprometimento das atividades profissionais e acadêmicas, como perda do emprego ou não ser aprovado na escola. Queda. Porque não está mais estudando, porque não está mais se concentrando no trabalho, porque não está mais se aperfeiçoando no seu trabalho. E por que não dizer também queda no rendimento ministerial? Pessoas dentro da igreja que não se concentram mais no culto, não se concentram mais nas atividades que são feitas na igreja. Nono sintoma, queridos, lesões nas articulações dos dedos causado pela intensa digitação. Há pessoas que estão e cada vez mais sofrendo de problemas articulares nas mãos, nos pulsos, nos ombros, no pescoço, na coluna, por causa da posição que passam por horas sem perceber o uso da internet. A psicóloga Luciana Nunes, falando sobre esses sintomas, explica que os sintomas descritos podem ser transpostos também para a dependência pelo celular. Números que só tendem a crescer pela maior facilidade de acesso à web e pelo desenvolvimento tecnológico. Cada vez mais equipamentos que nos produzem mais benefícios. De acordo com Ângela Vieira, mestre docente em psicologia há 56 anos, o vício pela internet apresenta a mesma compulsão de outros vícios. Já está sendo comparada a outros vícios, como por exemplo a questão do jogo, da gula, das compras, o impulso, do sexo, das drogas, entre outros. E ela diz, pontuamos aqui a compulsão, cuja característica é a falta de domínio sobre a atitude. Pessoas que não controlam mais. E elas precisam da internet para que elas possam se tranquilizar. Então, se a pessoa possui uma personalidade compulsiva, poderá desenvolver o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, pois tanto a compulsão como a obsessão são involuntárias, sendo que as obsessões estão tão embutidas na consciência que não podem mais ser apagadas facilmente por livre decisão do indivíduo. Ele não se percebe e ele não consegue vencer isso. E você vai dizer para a pessoa que ela está passando dos limites e ela não vai enxergar que ela está passando dos limites e ela não vai ter força e condições de tratar, ela precisa de tratamento externo. A revista Isto É publicou a seguinte matéria: a humanidade está condenada a ficar presa em um modelo de interrupções mentais frequentes sem se aprofundar em nada, diz o psicólogo Cristiano de Abreu. Para Peter Wimbrell, da Universidade da Califórnia, a internet induz a ciclos de mania seguidos por ciclos de depressão. Ou seja, é como se o computador virasse uma cocaína. É isso que ele diz a história. O abuso leva à compulsão. Então você está lá e quando você se priva daquilo, você sente falta. Você sente a abstinência. De fato, pesquisas mostram que o vício digital aciona o sistema cerebral de recompensa, o mesmo estimulado pelas drogas. Quanto mais se cede à compulsão, mais sensação de prazer produz no cérebro. E isto vai ao ponto no qual a pessoa não consegue mais ficar sem essa sensação, tornando-se dependente do seu foco de compulsão. À medida que a internet evoluiu para ser onipresente na vida moderna, testemunhamos o aumento de uma série de transtornos mentais distintos ligados diretamente ao uso da tecnologia digital. Agora a gente está falando de transtorno, da doença que a internet já está produzindo nas pessoas. Até recentemente esses problemas nem tinham sido reconhecidos oficialmente pela comunidade médica. Essas doenças são identificadas pelos seguintes nomes, e eu só vou citar algumas. Nomofobia. O que é nomofobia? A ansiedade que surge por não ter acesso a um dispositivo móvel. O termo
nomofobia é a abreviatura de nomobilifobia, medo de ficar sem o telefone móvel. A nomofobia é o aumento acentuado da ansiedade que algumas pessoas sentem quando são separadas dos seus telefones. Ela se sente desprotegida. Ela se sente que está faltando alguma coisa da extensão que ela possa resolver seus problemas. Sabe aquela hora, aquela horrível sensação de estar desconectado quando acaba a bateria do celular? Algumas pessoas que quando a bateria do celular está acabando, elas começam a se sentir mal, pastor. E não há tomada elétrica disponível, às vezes. Há pessoas que andam o shopping inteiro para tentar achar uma vaga no carregador. Para alguns de nós, há um caminho neural que associa diretamente essa sensação desconfortável de privação tecnológica a um tremendo ataque de ansiedade. Estamos condicionados a prestar atenção às notificações dos nossos telefones, disse Rosen, um outro psicólogo. Somos como cães de Pavlov, de certa forma. Você vê as pessoas pegarem seus celulares e 2 minutos depois fazerem a mesma coisa e daqui a pouco fazerem a mesma coisa de novo, mesmo que nada tenha ocorrido, só para conferir se chegou alguma coisa. Isso é impulsionado pela ação reflexa, diz Rosen, bem como pela ansiedade para se certificar de não ter perdido nada. Tudo parte da reação FOMO, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. É uma sigla americana que diz medo de estar perdendo alguma coisa. Uma outra doença já está sendo causada pela internet e pelas redes sociais é a síndrome do toque fantasma, que é quando o seu cérebro faz com que você pense que o seu celular está vibrando ou tocando no seu bolso, ou bolsa, se você preferir. Alguma vez você já percebeu, já tirou o telefone do bolso porque sentiu ele tocar e percebeu que ele estava, por exemplo, silencioso? Né? Ou ele tocou e você, quando foi ver, nem você estava, sentiu que ele tocou. Já é uma sensação extrasensorial. Ele está lá no quarto, você sentiu que ele tocou em você, já faz parte, uma extensão do corpo. Isso eles chamam de síndrome do toque fantasma. O disorder, 70% dos usuários intensivos de dispositivos móveis já relataram ter experimentado o telefone tocando ou vibrando, mesmo sem ter recebido nenhuma ligação. Tudo graças a mecanismos de resposta perdidos em nosso cérebro. Provavelmente sempre sentimos um leve formigamento no nosso bolso. Há algumas décadas nós teríamos apenas assumido que isso era uma leve coceira e teríamos coçado, diz Rosa. Mas agora nós configuramos o nosso mundo social para girar em torno desta pequena caixa em nosso bolso. Então, sempre que sentimos esse formigamento, recebemos uma explosão de neurotransmissores do nosso cérebro que podem causar tanta ansiedade quanto o prazer. Você fica querendo ver se aquele negócio chegou, alguma mensagem, né, quanto prazer, e nos preparam para agir. No futuro, há risco da doença evoluir para novas formas, como, por exemplo, os usuários do Google Glass começarem a ver coisas que não existem porque o seu cérebro está ligado a sinais típicos daquele aparelho. Náusea digital. O que é? É a desorientação e a vertigem, passar mal, que algumas pessoas sentem quando interagem com determinados ambientes digitais. É basicamente o nosso cérebro sendo enganado e ficando enjoado por conta da sensação de movimento quando estamos ainda parados. A gente não está mexendo, mas aquela coisa do dispositivo, da tela, do touchscreen, de tudo que aparece. A última versão do iOS, sistema operacional móvel da Apple, é uma reinvenção plana, versátil, bonita da interface do usuário móvel. Infelizmente, ela também faz pessoas vomitarem e forneceu o mais recente exemplo dessa doença. Assim que a nova versão do iOS foi liberada para os usuários do iPhone e do iPad, alguns meses atrás, os fóruns de suporte da Apple começaram a encher com reclamações de pessoas que sentem desorientação e náuseas depois de usar aquela nova interface. Isso tudo atribuído em grande parte ao efeito que faz com os ícones e a tela de abertura que parecem se movendo dentro de um mundo tridimensional abaixo do visor do vidro. E essas tonturas e náuseas resultantes de um ambiente virtual foram apelidadas de cyberdoença ou náusea digital. Depressão de Facebook. É a depressão causada por interações sociais ou a falta de interações no Facebook. Os seres humanos, lógico, são criaturas sociais.
Então você pode pensar que o aumento da comunicação, que as mídias sociais facilitam, elas vão nos tornar mais felizes, mais contentes. Você vai poder mexer e comunicar-se com mais pessoas. Mas na verdade parece que é o oposto. Um estudo da Universidade de Michigan mostra que o grau de depressão entre os jovens corresponde diretamente ao montante de tempo que eles gastam no Facebook. Uma possível razão é que as pessoas tendem a postar apenas as boas notícias sobre elas mesmas na rede social. Férias, promoções, festas. E a vida real não é assim. Então as pessoas não postam a vida real. Elas postam a vida fantasia, os momentos maravilhosos. E o que acontece? O que faz isso? Leva certas pessoas a pensar que todos estão vivendo uma vida maravilhosa, bem-sucedida, menos você. Invariavelmente isso leva as pessoas, especialmente os jovens, a ter baixa estima e complexo de inferioridade. Fulano só vive viajando, eu não viajo para canto nenhum. Fulano já comprou outro carro, eu não comprei o meu ainda. Né? Transtorno de dependência da internet, TDI, o que é uma vontade constante e não saudável de acessar a internet. O transtorno de dependência da internet é o uso excessivo e irracional da internet que interfere na vida cotidiana. Os termos dependência e transtorno são um pouco controversos na comunidade médica, mas a utilização compulsiva da internet é vista frequentemente como sintoma de um problema maior, em vez de ser considerada a própria doença. Então, na verdade, as pessoas terminam indo para a internet por outros problemas. Diagnósticos duplos fazem parte desse tratamento, de modo que o problema está associado a outras doenças como depressão, TOC, transtorno de déficit de atenção, ansiedade social, diz a doutora Kimberly Wong. A médica é responsável pelo Centro de Dependência da Internet, que trata de inúmeras formas de dependência à rede, como o vício de jogos, por exemplo, online, ou jogos de azar, ou vício no cybersexo ou site de sexo. Além disso, ela identificou que formas de vício na internet geralmente podem ser atribuídas a baixa autoestima, a baixa autossuficiência e habilidades ruins. Por último, queridos, vícios de jogos online. Uma necessidade não saudável de acessar jogos multiplayer online. De acordo com um estudo financiado pelo governo da Coreia do Sul, cerca de 18% da população com idades entre 9 e 39 anos já sofrem de dependência de jogos online. O país, inclusive, promulgou uma lei chamada Lei Cinderela, que corta o acesso a games entre meia-noite e 6 da manhã a usuários menores de 16 anos em todo o país. E embora existam poucas estatísticas confiáveis sobre o vício dos videogames nos Estados Unidos, o número de grupos de ajuda online especificamente destinados a esta aflição, a este problema, aumentou nos últimos anos. Exemplos incluem, por exemplo, o Centro de Viciados em Jogos, que formou o seu próprio programa de recuperação em 12 passos, os viciados em jogos anônimos. Tem uma expressão americana para isso. Quando você é dependente de algo, seu cérebro basicamente está informando que precisa de certas substâncias neurotransmissoras, particularmente a dopamina e a serotonina, para se sentir bem. E aí às vezes as pessoas usam de álcool ou de drogas para que ela possa produzir isso. O Dr. Rosen diz que o cérebro aprende que certas atividades virtuais também podem liberar essas substâncias, também podem produzir esses mesmos sentimentos que às vezes o álcool ou a droga antes produzia. Então, se você é um viciado em jogos de azar, tal atividade é o que produz em você a liberação dessas substâncias. Você é um viciado em jogos online, então a atividade é jogar para que você possa sentir-se bem. A necessidade de receber esses neurotransmissores exige que você faça repetidamente essa atividade para se sentir bem. Eu queria colocar mais uma. Talvez essa que você encontre pessoas que perto de você que já tenham esse problema. A cibercondria, ou a hipocondria digital. É o Dr. Google. Já ouviu falar do Dr. Google? É a tendência de acreditar que você tem doenças sobre as quais você leu online. Isso já está virando doença. O corpo humano é um magnífico apanhado de surpresas que constantemente presenteia a gente com dores aqui e ali, misteriosas, que aparecem e depois aparecem. Faz parte. Às vezes não quer dizer nada. Um pequeno inchaço, é a posição e tal. Mas na maioria das vezes essas pequenas anormalidades não dão em nada. Mas nos vastos arquivos da literatura médica disponíveis online,
permitem que a nossa imaginação corra solta em todos os tipos de pesadelos médicos. Então, se você tiver uma dor de cabeça, aí você vai no Dr. Google e provavelmente ela não é nada, mas lá no WebMedic diz que essas dores de cabeça são sintomas de um tumor no cérebro. E aí, naturalmente, você vai acreditar que haverá chance de você morrer em breve. É esse tipo de pensamento que passa pela cabeça de um cibercondíaco, que juntam fatores médicos para chegar às piores conclusões possíveis. E não acreditam mais no médico, e nem mais nos remédios do médico. E o médico passa o remédio e a pessoa já vai pesquisar os efeitos. E ele já vai questionar o diagnóstico do médico e do remédio que foi passado para ele. Então, gente, estudos da Microsoft descobriu que os autodiagnósticos feitos a partir dessa ferramenta de busca online do Dr. Google geralmente levam os buscadores aflitos a concluir o pior. A própria Microsoft chegou a essa conclusão. A cibercondria é apenas uma hipocondria com conexão banda larga. A internet, ela simplesmente faz a gente devagar com os nossos medos. Amados irmãos, se você parar para olhar o que a internet tem feito com a família, é uma coisa desastrosa. Tudo isso está no nosso cotidiano. Tudo isso que eu acabei de relatar, dado por fontes confiáveis e por especialistas, está fazendo parte do nosso dia a dia e está afetando as nossas famílias. Eu quero mostrar para você 3 sites interessantes. Redes sociais estão diretamente ligadas aos casos de divórcio no mundo. Aproximadamente 30% dos divórcios hoje citam a palavra Facebook como um dos motivos da separação. É por causa da facilidade das redes sociais e muitos casos extraconjugais e a intensidade da pornografia tem afetado os casamentos. Veja outro site, o Globo, dizendo sobre o potencial de compras LGBT estimado em 419 bilhões no Brasil. Esse site vai dizer que hoje a internet é o principal meio motivador que tem feito com que este mercado cresça, porque tem estimulado as pessoas a conhecerem e terem experiências homossexuais. E elas têm se encontrado, elas têm permitido uma reorientação da sua sexualidade a partir dos incentivos da internet. E o mercado está crescendo. Outro site é a internet na vida do jovem brasileiro. O site Brasil Escola traz a mudança no comportamento do jovem. O jovem que hoje, que antigamente com os colegas, onde eles compartilhavam e não traziam mais nenhuma informação, hoje você não tem mais controle sobre esses amigos que ele tem, porque são amigos virtuais, eles não conversam mais dentro de casa, eles não confiam mais em trazer informações para os seus pais. Mudou o comportamento, o estilo de vida, a forma de se relacionar com a nossa família. Estudos comprovam os efeitos danosos sobre as crianças também. Relatório divulgado no último dia 16 pela Public England, a agência responsável por definir os parâmetros do sistema de saúde público britânico, apontou que crianças que passam muito tempo na internet, seja pelo computador ou pelo celular, estão desenvolvendo problemas de saúde mental. De acordo com a matéria divulgada pelo site do jornal inglês, The Telegraph, o relatório garante que aquelas que passam mais de 4 horas conectadas diariamente são as que mais correm risco e que vão desde os problemas sociais, a criança já cresce sem nenhum tipo de interesse em relação social, passando pela depressão, ansiedade e baixa autoestima. Os dados considerados alarmantes reforçam o temor dos pais e educadores quanto à dificuldade em fazer com que crianças consigam desligar esses aparelhos. Pesquisa digital da Diares, realizada em 2015 pela AVG Brasil, com mães de todo o mundo. Os últimos resultados divulgados neste ano, 2015, por mais recente, mostraram que na faixa etária entre 3 e 5 anos, 66% das crianças conseguem operar jogos de computador, 47% delas já sabem usar o smartphone. Em contrapartida, essas mesmas crianças de 3 e 5 anos, 20% não sabem amarrar o cadastro do sapato, outros 20% não conseguem nem escrever o próprio nome, não sabem o endereço da sua casa.
Entre os entrevistados no Brasil, a pesquisa demonstrou que 97% das crianças entre 6 e 9 anos usam a internet. E o outro dado que chama a atenção no nosso país é o uso do Facebook, porque as crianças mantêm seus perfis na rede social, se comunicam com pessoas estranhas e continuam passando informações da sua vida para outras pessoas. Os pais, diz a VG Brasil, os pais precisam estar mais atentos aos perigos, porque a criança não sabe quem está do outro lado. Quero passar um outro vídeo, para que você possa ver. Esse vídeo ele é uma campanha americana, estendida a todo o planeta, sobre o efeito da pornografia destruindo as nossas famílias. Talvez a maioria dos irmãos já tenham visto, porque desde que ele chegou em nossas mãos, nós já fizemos muito compartilhamento para que ele pudesse alertar as pessoas. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente, para todos. En el nombre del Padre. Na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2,5 bilhões de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia.
77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Amados irmãos, a pergunta que nós precisamos fazer hoje, diante de tantas informações, que não é nem 10% sobre a abordagem do assunto, é o que nós podemos fazer. O que a Bíblia, queridos, nos coloca como princípios e como meio de nos protegermos, de sairmos dessa dependência, dessas doenças, nos livrarmos desse sintoma, restabelecermos a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual e a nossa saúde familiar. Então eu quero dizer para você alguns princípios que a palavra de Deus nos apresenta, que podem ser aplicados para a gente vencer esse grande desafio, esse grande inimigo chamado compulsão virtual, mas que também pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida. Por exemplo, o Senhor Jesus nos afirmou lá em Mateus capítulo 5, versos 28 e 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, porque te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Nós entendemos, irmãos, que Jesus não está se referindo de forma literal. Ele não queria que chegássemos ao ponto de nós cortarmos um membro. Ele não está dizendo isso. Ele não está mandando que a gente faça uma automutilação. Mas ele está deixando claro que é preciso que tenhamos uma atitude radical. Não se brinca com o pecado. Para navegar na internet de forma santa, bem como para viver de forma santa, é necessário, irmãos, que tenhamos olhos santos. Nós não podemos deixar que os nossos olhos nos levem a tropeçar. O nosso sentido da visão, irmãos, é responsável por grande parte do nosso contato com o mundo externo. Tudo que entra na nossa vida e tudo que aprendemos vem da nossa visão. Por isso Deus sabe. E essa é a razão pelo qual Ele deixou muito claro na sua palavra que nós devemos ter cuidado com os nossos olhos. No capítulo seguinte, no capítulo 6, versos 22 e 23, Jesus mais uma vez reafirma trazendo o assunto dos olhos. Jesus não tinha o smartphone, nem tinha o WhatsApp, mas ele estava muito preocupado já na sua geração, naquele momento, com o que estava sendo colocado diante dos olhos. E ele afirmou que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será puro. A forma como estamos vivendo hoje, ou as consequências que a internet de alguma forma já estão trazendo sobre as nossas famílias, é resultado da forma como nós estamos lidando com ela e do que estamos colocando diante dos nossos olhos. Um dos motivos pelos quais Jó, lá no capítulo 1, verso 1, foi chamado por Deus de homem íntegro,
reto e temente a Deus, é porque há uma expressão hebraica que diz que Jó se desviava do mal, que é uma expressão hebraica que diz literalmente que ele dava as costas. Quando algo era mal, ele simplesmente virava as suas costas. Os olhos tiveram um papel fundamental na queda de Eva e na queda de Davi, porque eles se deixaram ver pelo que não podiam ver. Eles foram estimulados a ver e não foram radicais na seleção dos seus olhos. Então, o primeiro princípio bíblico para nós lidarmos com a internet de forma sadia e qualquer outra coisa da nossa vida é a seleção dos nossos olhos. É por isso que Davi, depois que cai e é restaurado, ele pode dizer como lição pessoal, no Salmo 101, verso 3, ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam e não se apegam ao bem, não colocarei mais o que é mal perante os meus olhos. O segundo princípio, queridos, que nós podemos com certeza usar para as nossas vidas, além da seleção dos nossos olhos, é também o critério das informações. Precisamos ser criteriosos com as informações que nós estamos recebendo. Paulo falou isso escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, verso 8, quando ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é, e ele começa a dar uma relação, e ele coloca pelo menos 5 áreas ou 5 informações importantes, 5 critérios informativos que devem servir para a gente como peneira de tudo que se apresenta diante de nós. Ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é boa fama. Se há virtude nisso, se eles são dessa forma, nisto pensai, ou isto ocupe a sua mente. Será que as informações que nós estamos vendo na televisão, nos jornais que se estremecem sangue, ou na internet, são informações verdadeiras? Há muitas pessoas lendo coisas que são contrárias à palavra de Deus. Há muitas pessoas lendo autores e livros que não são compatíveis com os princípios do Evangelho. Você não está colocando coisas puras na sua mente. Você não está colocando coisas verdadeiras na sua mente. Há muitas pessoas que estão lidando e fazendo coisas que não são honestas na internet, coisas que não são justas, coisas que não são de boa fama. Meus amados irmãos, não sejamos mais sábios do que Deus. Pode ter certeza que qualquer informação que não passar por esse critério, que não for verdadeiro, honesto, justo, amável ou de boa fama, não vai lhe fazer bem. E provavelmente você já está colhendo alguns frutos de insensibilidade, de problemas de relacionamento, de incompatibilidade de pensamento, de relacionamento com outras pessoas por causa dessa falta de critério. Lembre-se o que Paulo também escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 5, verso 21. Paulo diz: examinai tudo. Não somos proibidos de investigar, mas precisamos ser criteriosos com aquilo que vai sair da mente e entrar no nosso coração, daquilo que vai ocupar a nossa mente. A gente não tem como evitar ver tantos estímulos sexuais e tanta coisa errada que tem por aí, mas nós podemos evitar que estas coisas fiquem na nossa mente. É interessante que Lutero, uma vez perguntado sobre isso, um dos seus seminaristas perguntou: Lutero, eu não sei o que faço mais, porque olha, vem direto pensamentos de fazer coisa errada, eu não sei mais o que faço. Então Lutero caminhava com ele, e ele contando os seus problemas, e Lutero simplesmente ouvindo, até o momento que Lutero disse assim para ele: olha, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que os pássaros façam ninhos em nossas cabeças. Você não tem como impedir todas as informações que você recebe, mas você precisa, por seu bem, para o seu bem emocional, para o seu bem espiritual, para o seu bem e o bem da sua família, ser extremamente criterioso com as informações que seus filhos estão recebendo, que o seu cônjuge está recebendo, que está entrando dentro da sua casa. Se você entendeu, diga amém. Amém. Terceiro princípio, queridos, a administração do tempo. Além da seleção dos olhos e o critério da informação, que serve para qualquer área da nossa vida, especialmente na internet, também a administração do tempo. É o terceiro perigo, queridos, que nós temos, que vem com o uso da internet, é o descontrole das horas. Se você se permitir, facilmente as horas passam. É muito fácil gastar tempo que deveríamos investir no reino de Deus, que deveríamos investir na família, que deveríamos investir no trabalho, que deveríamos investir nos estudos, navegando improdutivamente, muitas vezes,
na internet, fora do horário, o horário é excessivo. Se você gasta o seu dia consultando e-mails, cada minuto, lendo jornais toda hora, vendo sites de esporte, conversando nessa e-mail, todo o programa, fazendo pesquisas só para satisfazer sua curiosidade, você provavelmente tem gastado mais tempo com a internet do que você deveria. Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 8, nós temos uma exposição do sábio Salomão, dizendo que em todas as áreas da nossa vida, tudo tem tempo. Quando Salomão, queridos, nos apresenta quase um capítulo inteiro, exortando a sua nação, ao seu povo e a nós hoje, porque isso foi colocado pelo Espírito Santo, não é porque ele está dando sugestão de uma ocupação de tempo, mas ele está dizendo qual é a nossa obrigação, qual é a expectativa de Deus para as nossas vidas. O autor deixa claro que Deus exige que nós sejamos organizados, irmãos, para o nosso próprio bem, pelo bem da obra, pelo bem da nossa família. Os cristãos da cidade de Coríntio, eles tinham um slogan, eles tinham uma frase que eles costumavam usar, um lema. Eles diziam assim: tudo é isso, tudo me é isso. Era algo quase cultural. Quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo usa esse lema, esse provérbio, essa filosofia de vida que os coríntios tinham, tudo me é isso. E Paulo, por sinal, vai repetir isso 2 vezes em Coríntios capítulo 6, verso 12 e Coríntios capítulo 10, verso 23. Mas quando ele cita para os cristãos da igreja, que começaram a reproduzir dentro da igreja a filosofia de vida dos coríntios fora da igreja, Paulo faz o seguinte acréscimo: sim, todas as coisas me são lícitas. Quem disse que não é? Mas todas as coisas me são lícitas desde que elas sejam lícitas. Desde que de fato elas sejam lícitas. Desde que de fato elas possam ser feitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, mas nem todas edificam. Vejam, Paulo deixa claro que as coisas que não são lícitas, elas precisam ter qualidades. Então ele dá pelo menos 3 qualidades. O que você quer fazer é conveniente, vai ser bom para a sua casa, há concordância na sua casa, é conveniente, é o momento certo de fazer, essa é a hora de fazer. Esse é o recurso para ser feito. O cristão tem controle sobre elas? Você tem. E a última é, elas são edificantes. Elas vão de fato fortalecer e aproximar mais de Deus, fazer você sentir mais a presença de Deus. Então nós precisamos administrar o nosso tempo com coisas que realmente tragam qualidade em nossas vidas. E por último, estabeleça limites. Selecione os seus olhos. Seja criterioso com a informação. Administre melhor o seu tempo e estabeleça limites. Jeremias 17, capítulo 17, verso 9, o profeta diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Não confie em si mesmo. É preciso que você aprenda a vigiar você mesmo. Você não pode confiar em você mesmo. Frequentemente, as nossas percepções estão erradas. Geralmente, as pessoas que estão de fora estão tendo uma avaliação um pouco mais correta, porque elas estão vendo de fora e percebendo coisas que nós não estamos percebendo. Não confie no seu próprio discernimento. Seja vigilante com você mesmo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, ele diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Não espere saber se é mal. Se já está denunciando que aquilo ali não é bom, não é amável, não é puro, não é honesto, não é conveniente, não edifica, fuja. Tiago, capítulo 1, irmão de Jesus, no verso 14 a 16, ele diz assim: cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. A tentação, ela vem para o endereço certo. O diabo trabalha na vida de cada um de nós em cima das nossas fraquezas. Ele sabe melhor do que você as fraquezas que você tem. Tudo que vier à sua frente virá dirigido à sua fraqueza. Aonde você é fraco, onde você não está vigilante e sendo criterioso. Porque a intenção dele, queridos, é que essa tentação vire concupiscência. E ele continua dizendo no verso 16: depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. E Tiago diz aos irmãos da igreja: não erreis, meus amados irmãos. Deus, eu disse lá no início do Salmo 128:1,
Ele deseja abençoar, Ele promete abençoar a nossa família. Mas a condição para Deus abençoar a nossa família é como nos relacionamos com Ele. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós temos a responsabilidade de termos caminhos puros, santos, controlados, vigilantes, dentro dos critérios, dos princípios da palavra de Deus. Se nós vivermos dessa forma, com certeza a nossa família será grandemente abençoada. A minha oração é que alguma coisa desta vasta informação desperte em você. Você não vai memorizar tudo que eu falei, mas que alguma coisa produza em você o desejo de continuar estudando isso, de continuar pesquisando sobre isso, e de já colocar um alerta, um sinal amarelo ou vermelho bem grande, antes que seja tarde demais. Tudo que eu trouxe, esses dados, eles têm suas fontes, eu imprimi, eu vou deixar com o pastor Petrônio, para que quem tiver interesse possa tirar uma cópia, você possa meditar, degustar, levar essas informações para casa. É lógico que eu não sou um pregador que gosta muito de esboço, e hoje eu tive que ficar muito preso nos esboços, então na hora que eu tenho os esboços eu saio a cada 5 minutos alterando. Então você vai ver que eu acrescentei coisas, eu risquei coisas, isso do caminho de casa para cá. Mas vai ter muita informação importante que você poderá levar para casa e se aperfeiçoar. Que Deus te abençoe, irmão. Proteja a sua família. Não deixe a internet se tornar um vilão na sua vida. Não deixe que a internet seja uma porta do diabo para estragar a sua vida, o seu relacionamento com Deus e a sua família. E Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço pela oportunidade de estar com os teus servos nessa noite, de falar, ó Deus, um tema tão profundo, tão desafiador, tão oportuno, tão atual, tão dinâmico, Senhor, porque daqui a poucos dias as informações vão mudando, coisas vão surgindo, mas Senhor, que nessa noite o Espírito Santo possa colocar no coração dos teus servos a consciência de se autoanalisarem, de avaliarem suas famílias e de se comprometerem, Senhor, de se posicionarem para protegê-las. Para que a gente possa, Senhor, ver aonde está o descontrole, aonde o sintoma está indo além da normalidade e do nível de saúde, e a gente possa retroceder, e a gente possa ter, ó Deus, a internet como instrumento benéfico, que une, que aproxima, que pode ser usado para a glória de Deus, para a evangelização, mas não permita, Senhor, que essa desgraça que ela também está operando nas pessoas que não estão se cuidando, aconteça na vida dos teus servos. É o que nós pedimos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.